Sei, não tem como fazer. Vou fazer por aqui, gente. Espera. Oi, gente, saí do computador, o computador não está indo, então vamos lá. Uma boa tarde a todos. Obrigada aqui pela presença, professor Isaías, professora Patrícia, professora Maria Bárbara também já está aí. Professora Maria Bárbara. Tem uma MB aqui, mas não é a professora Maria Bárbara. Vou fazer um contato aqui com ela no particular. Bom, em respeito a todos que já estão na sala, de qualquer forma a gente dá início, vou fazer a apresentação de vocês, tá? E enquanto aguardamos a professora Maria Bárbara. Bom, gente, o tema de hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico, ainda novo no mundo jurídico, sobre a possibilidade da adoção direta através da opção da gestante durante a gestação, já de disponibilizar o nascituro para adoção, um procedimento previsto no ECA e que vem a balizar as questões da dignidade da pessoa humana, tanto para o nascituro como para a gestante que não deseja aquela gestação. Alguém mandou uma mensagem aqui que o som está baixo. Está baixo para todos? Está bem aí o som, professor? Está bem, Patrícia? Tá? Ótimo. Então, aqui seja para a pessoa aumentar o som no seu próprio aplicativo, tá? E a demanda, ela, no ramo do direito, a gente tem sempre essa colocação. Primeiro os fatos chegam, depois aquilo vem uma valoração jurídica e ele se torna uma norma. É uma trilogia no direito que a gente vai vendo a dinâmica da sociedade, como as coisas se transformando e como elas se reportam no nosso dia a dia, como elas acontecem no nosso dia a dia. E a necessidade de uma regulamentação. Nesse ponto, a acadêmica é essencial, porque ela vai fazer o estudo dessa norma, fundamentar o próprio poder legislativo na emissão das leis, dos outros regulamentos também. Nós temos hoje uma dispersão do poder legislativo, e apesar de as normas não passarem por aquele processo de votação, de na segunda casa, Bárbara, o que acontece? Consegue trazer as normativas para o Rio. Então, isso é muito importante. E aí, nesse aspecto, doutora Patrícia e doutora Bárbara são estudiosos, pessoas que atuam com carinho, porque esse é um ramo de atuação que, além da ele requer o carinho, ele requer a parte que está tratando aquilo, porque nós não estamos tratando de valor comercial, de valor imobiliário, nós estamos tratando com vidas, com sentimentos, com problemas. Então, essa sensibilidade é muito importante. Por isso, até o convite a todos vocês, agradecendo aqui muito mesmo a presença de vocês, para poder inserir esses temas. E somos todos colegas, né? Isaías, todos somos da comunidade notável. A Patrícia, em especial, são registradores civis no estado de São Paulo, todos altamente participantes de debates, com muitos artigos escritos. Eu acho que aquela apresentação publicou o artigo em tal lugar, porque eu não consegui dar empatia dos palestrantes com o tema. E a Bárbara, apesar de escrever
Bárbara. Bárbara é uma ativista de adoção. Ela é titular de uma ONG que faz todo o trâmite da adoção aqui no Tribunal. Então, eu acredito que por pessoas que são afetas ao tema, que têm carinho, que têm necessidade, precisa. Por isso, eu até me coloquei mais de mediadora e não de mediador, porque eu não tenho registro civil, e eu conheço do tema porque a minha profissão é social. Então, a gente tem todo o estudo, toda a lida, todo o trabalho adotivas. Mas eu me afastei há alguns anos do social, há muitos anos, no ECA ainda, não tínhamos nem a Constituição, formei em 1980, né? Então, eu acredito que, apesar da minha vertente dos anteriores, eu acredito que você tem muito mais espaço para falar isso. O que vocês acham as perguntas? Porque nós não vamos abrir o microfone de todos para evitar até ou sons externos e que a gente possa, então, ter um bom tempo. Então, gostaria primeiro que você se apresentasse e depois a gente segue para os debates. Professor Isaías, gostaria de... Professor? Isaías? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Estava um pouquinho cortada a fala da Maria Emília, mas deixa eu me apresentar aqui, então, inicialmente. Meu nome é Isaías Ferro Júnior, eu sou oficial de registros públicos aqui no interior de São Paulo, comarca de Pirapozinho. Anteriormente, aqui, pelo concurso, eu fui oficial de registro civil em Lins, aqui também no interior de São Paulo, mas tenho uma experiência muito grande também trabalhando de notas, Maria Emília. Eu trabalhei quase 20 anos com meu pai, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele era tabelião lá. Aí eu comecei a passar nos concursos e vim aqui para o interior de São Paulo, né? Eu sou docente desde 99, dando aula na graduação há muito tempo, né? Depois que eu vim para São Paulo, eu parei a graduação, continuei com os cursinhos e com a pós, até hoje eu dou bastante aula aí. Mas o que a gente veio fazer aqui hoje, está me ouvindo bem? Sim. Então, falar sobre o parto em segredo, né? Isso que a gente veio falar aqui hoje, né? O que é esse parto em segredo? O parto em segredo, né, é um abandono do recém-nato, que a mãe não quer mais ficar com aquele bebê durante a gestação ou logo depois. Na verdade, não é bem assim, né? A mãe normalmente ela se manifesta uma vontade prévia, e por motivos socioeconômicos, até mesmo educacionais, ela pode não ter interesse em ficar com aquele bebê, né? E por que isso ocorre, né? Por que isso ocorre? Meramente, eu sempre falo que os nossos problemas estruturais no Brasil são sempre educacionais, né? Não são problemas nem financeiros, nem outro tipo de problema. São problemas de educação, né? E a pessoa não teve uma educação propícia, né? Durante a sua... Não é educação formal, não é aquela educação da escola, né? Mas não teve uma educação propícia familiar, né? Na sua própria casa ou por quem o cria, e a pessoa acaba engravidando, né? Sem querer, ou por algum motivo posterior ela pode não querer ou não ter condições de criar essa criança, e acaba abandonando. Então, o abandono do recém-nato que é o cerne dessa questão, né? Do parto em segredo, né? O parto em segredo é exatamente isso, né? E esse abandono de crianças, né? Sejam recém-natas ou mesmo posteriormente, né? Assusta muito a sociedade. Saber que, porque é natural que a gente acha que maternar é uma coisa desejável, né? Mas por algum motivo
esse maternar para aquela pessoa específica, para aquela mãe, pode não ser o ideal, né? Então, ela acaba tendo essa possibilidade de fazer essa adoção, mantendo até mesmo em segredo o seu nome, né? E dos seus ancestrais no nascimento da criança. Evidentemente que isso não vai ocorrer, né? Porque nós temos que ter alguns tipos de requisitos e algum tipo de segurança com relação até mesmo à identidade genética, e isso que vai assegurar isso tudo. Dada essa introdução brevíssima, inicial, Maria, eu vou passar a palavra para a Patrícia, que eu não sei, ela ficou de começar a nossa conversa, e eu acho que não sei se ela está ouvindo ou não, Patrícia. Sim, perfeitamente, Isaías. Estou te ouvindo perfeitamente. Então, Patrícia. Ok. Muito boa tarde a todos. Eu muito honrada pelo convite, doutora Maria Emília. Aproveito o espaço para parabenizar o trabalho desempenhado junto à Enoreg do Rio de Janeiro. A escola merece, sim, a sua participação ativa e, com isso, me sinto honrada de estar perante a tua pessoa. A doutora Bárbara, tenho muito prazer e também quero parabenizá-lo pelo trabalho desempenhado junto à ONG e por sua atuação profissional que muito tem honrado a classe. Ao meu colega Isaías, parceiro na labuta dos nossos trabalhos e momentos de reflexão, né, Isaías? Isso. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar o espaço do Migalhas junto com você. Muito obrigada. E a todos aqui presentes, notários, registradores e escreventes que honram a profissão e que hoje liberam um espaço, dispõem de um pequeno espaço do seu tempo para ouvir as nossas considerações. Meu muito obrigado a todos e vamos dar início a esse diálogo. Como bem introduzido pelo professor Isaías, nós vivenciamos um momento... Está me ouvindo, doutora? A senhora está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. Nós vivenciamos um momento que toda a literatura chama de pós-pandemia, em que houve um empobrecimento geral do Brasil e de vários países no mundo, e com esse empobrecimento, não só socioeconômico, mas também cultural e informacional, segundo alguns dados do Conselho Nacional de Justiça, através do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o número de recém-nascidos abandonados no país aumentou consideravelmente. Estima-se, pela última pesquisa do IPEA, que dá uma média de 8 crianças abandonadas por dia no país. Sejam estes recém-nascidos, sejam estes em idades tenra ou até mesmo os próprios adolescentes que se encontram dispostos em acolhimentos no geral. O que acontece? Quando veio a resolução 485 do Conselho Nacional de Justiça, num primeiro momento, o que veio a reflexão? É uma questão voltada a políticas públicas. Casada às alterações recentes que houveram no ECA, no Código Civil, através da Lei 13.509 de 2017, que lá no seu artigo 19A do ECA já prevê essa possibilidade de se trazer a adoção neonato antes do abandono efetivo desta criança ao nascer. Então, pensando nesses quesitos, principalmente nas questões de políticas públicas, o respeito a todas as convenções americanas e internacionais com relação à proteção integral à criança, nasce para o Conselho Nacional de Justiça uma preocupação, a preocupação de regulamentar algo que, de longa data, desde 2008, vem sendo debatido por inúmeros projetos de leis que vêm sendo arquivados, a questão do parto
considerado anônimo. Quando nós, tanto eu e o Isaías, nós tivemos acesso às justificativas desses projetos de leis, o que chama a atenção? Sempre parte da ideia de que o anonimato pode passar como um crime ou como um abandono, algo indesejado, visto como o retorno da volta dos enjeitados, né? Então, roda dos esforços. A roda dos esforços, doutora. Exatamente. Todos os projetos foram, inclusive, arquivados de forma conjunta, não tem um andamento devido, e eis que surge a resolução em janeiro deste ano, com um viés um tanto que regulamentatório. Então, surgiram algumas questões a partir da leitura dessa resolução. Primeiro ponto, será que existe algum conflito principiológico nesta normativa? Será que realmente o que se está a pensar apenas na proteção integral da criança ou também na proteção daquela gestante ou parturiente que deseja muito, como o doutor Isaías falou, a questão o não exercício da maternagem, o não dom, a ausência dos recursos financeiros, enfim, a falta de estrutura familiar, todos esses quesitos que foram levados em consideração pela norma ao elaborar a normativa. Pois bem, o que nós chamamos a atenção com relação a esse conflito? O que a norma quis abarcar? De um lado, os direitos referentes ao amparo, à solidariedade, o direito à privacidade, o respeito à gestante e à parturiente. E, por outro lado, temos toda aquela gama principiológica de proteção integral da criança e outros princípios, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à vida, ao desenvolvimento pleno, completo e sadio, não só no plano físico e psicológico, mas como também no espiritual, que muito foi questionado quando foi introduzido no ECA esta proteção. Ou seja, todo aquele aparato que protege o infante. Pois bem, quando nós chegamos a analisar que dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são princípios que são implícitos à nossa Constituição Federal, nós chegamos a um outro quesito de análise. Quais são os efeitos registrais, quais são os efeitos jurídicos e registrais que essa resolução traz para os registradores de pessoas naturais. Então, nós começamos a levantar, eu e Isaías, se o nome parto anônimo seria de uma forma adequada ao tratamento que deve ter em razão da sensibilidade que está abarcado o tema. Então, nós chegamos a uma conclusão que o ideal seria parto em segredo. Por que em segredo? Porque a opção do manter-se no anônimo estaria dada à parturiente, ou até mesmo à gestante, aquela que se encontra em fase de gestação, mas deseja ou fazer a adoção futura de forma consciente, o não desejo de exercer a maternidade. Muitas das vezes também levado em consideração que esse acesso à família extensa, porque, veja bem, o ideal do ECA não é a adoção, o ideal sempre é possibilitar ao infante o convívio com a sua família natural. Mas, se inexiste essa possibilidade, é dado a dignidade à gestante em trazer para dentro do sistema a possibilidade de entregar a adoção ainda à criança dentro do sistema da unidade hospitalar. O parto em segredo nada mais é da opção da gestante em manter a sua o segredo, a sua confidencialidade, é isso, né, meninas? Por favor, me ajudem, isso, né? Isso. Faltou a palavra, gente.
essa opção é dada a ela através de uma unidade privada ou uma unidade pública, mantendo total sigilo e sendo acompanhada, inclusive, com uma equipe multidisciplinar. Ou seja, será mantido toda a assistência digna àquela mãe, àquela parturiente que deseja entregar o seu filho de forma digna à adoção. Enfim, seguindo um pouquinho mais, quando a gente fala também na questão do segredo, como é que funciona todo esse procedimento de entrada da parturiente no hospital, da gestante que procura o serviço social e desejam fazer de forma digna? É ser disso que toda pessoa que faz o ingresso dentro de um hospital, ele é abarcado por um prontuário médico. Esse prontuário médico parte daquela ideia de que a gestante tem que ser identificada. Mas essa identificação, no primeiro momento, ela decorre somente entre o serviço social, a equipe de psicólogos, a equipe de assistentes sociais, a equipe médica, enfermeiros, enfim, auxiliares que estão à disposição da parturiente, informando, inclusive, com relação aos direitos que lhe assistem, o direito à informação, o consentimento médico, as consequências jurídicas daquele ato que se perfectibiliza a partir do parto, mas principalmente, e daí vem toda uma questão específica com relação à geração do documento base que serve ao registrador civil, que é a identificação da parturiente dentro da DNV. Inclusive, isso vem sendo questionado com relação à possibilidade, nos primeiros momentos, de que a própria gestante seja dado o direito a ela de escolher o nome da criança. Veja bem, ela pode resguardar o direito de não querer, mas é permitido a ela, naquele momento, junto à equipe multidisciplinar, dada a ela o direito de maturação e repensar com relação à atribuição do nome. E eu não sei se o Isaías gostaria de fazer algum aporte daqui para frente, Isaías, porque senão eu tomo o espaço e fico falando de forma excessiva, porque realmente é uma temática muito sensível, principalmente com relação à condição da mulher. A mulher que chega sozinha ao hospital, que não vem acompanhado nem sequer do companheiro, muitas vezes não tem o acesso ao pai da criança. E fica muitas vezes com vergonha de dizer que não sabe quem é o pai da criança. Por N razões. Sejam as razões de carência financeira, ou por vergonha, ou por medo da rejeição familiar, enfim, N fatores. Mas gostaria de compartilhar esse espaço com Isaías e permitir a fala do meu colega. Bom, Patrícia, você já deu uma excelente introdução, excelente caminho para que a gente possa trilhar nesse tema. Tá? Todo o pessoal que vai ouvir agora, ou vai ouvir posteriormente, vai agradecer bastante essa introdução. Eu quero só ressaltar aqui o direito da mulher, né? A mulher que chega ao hospital, ela pode ter sido não ter noção de quem seja o pai, realmente. Eu tive um caso exatamente igual, quando eu era oficial de registro em Lins, né? A menina não sabia, tinha tido vários relacionamentos, não tinha noção de quem era o pai. Menina nova, tinha 14 anos na época. Né? E ela tem direito a ter essa opção de fazer o quê? Né? De previamente poder entregar essa criança a uma adoção que foi feita prévia ou logo em seguida ao parto dela. Né? Essa mulher, né, ela tem direito à vida, ela tem direito à saúde. E, novamente, eu sou muito chato com relação a isso, da onde veio essa questão na grande maioria dos casos, não vou falar que estão todos, não existe nada absoluto na nossa vida, na nossa sociedade, veio de uma educação familiar deficiente.
né? Novamente toco nesse ponto para a gente sempre entender isso. Eu vivo isso aqui, eu sou oficial de registro de imóveis também, que é na minha comarca, vivo isso aqui como nossa regulação de fundiários, né? Mas vamos voltar ao registro civil. Essa educação familiar deficiente, né, que essa mulher tem direito a, no momento do parto, poder tentar seguir a vida dela, seguir essa situação e que talvez ela reflita e possa ter uma nova chance de ter uma vida sem, talvez, né, essa questão de ter uma criança que ela não consiga criar ou não consiga criar corretamente, ou pelo menos dentro de certos parâmetros mínimos necessários para isso. A gente sabe que o Estado não abarca tudo, ajuda, mas não consegue suprir todas as lacunas, né? E ela tem direito a ter o quê? Tem direito à saúde, né? Que dentro desse hospital ela tem esse direito à saúde. Ela tem dentro desse hospital ainda o direito a uma integridade física, uma integridade psicológica, né? Essa menina, né? Não essa mulher, no caso, pode ser mulher, pode ser menina, tanto faz, né? Ela também tem esse direito, principalmente com a resolução que alterou lá o artigo 19, introduziu o artigo 19A no ECA, lá com a lei de 2017, né? Agora ela tem o direito à privacidade. E o direito à privacidade, né, vai de encontro, ou seja, vai em sentido contrário ao que nós, registradores, sempre preconizamos, né, que é o direito à publicidade. Ou seja, mas, Isaías, você tem LGPD hoje e tal, né, você tem uma série de requisitos que você está mitigando essa publicidade em N casos aí, né? Por exemplo, no RTD, você tem o artigo 127A, que realmente deu um fim na publicidade, se a pessoa quiser simplesmente registrar para fim de conservação alguma coisa, né? No registro civil nas pessoas naturais, já temos N exemplos, né? Adoção, você não pode dar certidão de teor, troca de nome por motivos de perseguição, né? Como fala, né? Me ajudem, é a pessoa que... Proteção à testemunha. Proteção à testemunha, né? Então, nós temos N casos que a gente já mitiga essa publicidade. Mas, agora, a gente vem mais um caso, né? Porque eu estou fazendo doutorado, a minha tese, a Patrícia sabe, é sobre publicidade, né? Então, toda essa publicidade tem agora esse contraponto desta privacidade, seja LGPD, seja RCPN, seja alguns casos no registro de imóveis, né? Você não pode dar publicidade ampla de forma indistinta, né? E o registro civil ele tem esse resguardo a essa privacidade, seja da própria mulher, seja até mesmo de expedição de certidões. Pelo menos aqui em São Paulo, né? A gente não pode expedir certidão de inteiro teor se tiver algum dado sensível, né? Assim, ou seja, esse direito à privacidade é respeitado. E é isso que a gente está falando aqui, né? Eu preciso preservar a privacidade dessa mulher que deseja ter esse parto contido em segredo, né? O termo, como a Patrícia falou, parto anônimo, eu acho ele muito bruto, muito assim, né? Muito pesado, né? O parto em segredo seria um parto menos, assim, o termo, a terminologia, pode ser que eu esteja entendendo errado, pode ser que seja os meus preconceitos com relação a isso, né? Tudo bem, cada um tem os seus, né? Dentro do ambiente que você foi criado, você pode entender que só é a mesma coisa, né? Eu estudo Luhmann, né? Então Luhmann diz que não é a mesma coisa. No meu ambiente não é a mesma coisa do seu ambiente, né? Então nós temos nesses ambientes, nós temos exatamente essas situações diferentes, tá? Mas esse direito também à privacidade da mulher, ele também tem alguns, vamos colocar assim, alguns gatilhos, algumas situações que essa mulher poderá, né, no futuro, ter até mesmo algum contato com essa criança, por exemplo, até mesmo para identidade genética, né? Ela está precisando de um transplante de medula, ou mesmo a criança também está precisando de um transplante de medula, alguma coisa que é mais fácil encontrar num parente do que num estranho, né? E pode ser que o parente, eu tive alguns casos da família que nenhum parente tinha condições de fazer o transplante de medula com os seus familiares, né? Vai encontrar fora, né? Mas a probabilidade maior é que você encontre dentro da própria família, né? A doação de um órgão, de um rim, sei lá, de alguma coisa, né? Bem mais fácil se você tiver essa identidade genética. O que não pode haver é um tipo de fraude com relação a isso no futuro. Vamos supor, né? A mãe descobre que o filho
está super bem de vida, ela quer se reaproximar do filho por algum motivo, tal, e não é basicamente de saúde, né? Não que não possa acontecer, evidentemente, né? Mas é uma possibilidade que a gente sempre verifica. Outra é o direito a essa informação, né? Ou ao consentimento informado e consentido, né? Ou seja, será inconsentida essa informação. Como que essa informação é consentida? Se as partes assim desejarem, né? Então, essa aqui é mais uma questão para a gente refletir. E o ECA, timidamente, depois daqueles 3 projetos de leis, um deles do IBDFAN, que foi o último, né, que foi recusado, ele foi alterado só no 19A. E foi tímida ali a alteração no ECA. Mas realmente deu alguma margem, né, no artigo, acho que 5º, né, não lembro mais. Ele fala que após o nascimento da criança, né, a mãe pode ter, ou os genitores podem entregar essa criança à adoção, até mesmo dentro do hospital. E tem uma série de requisitos dentro do ECA que a gente vai ter que obedecer. E o Estado, né, entre aspas, né, deve proteger toda essa questão. E o mais importante, né, a gente aqui como legisladores civis, né, eu, a Patrícia, a Maria Emília, você também é, né, Maria Emília? E a Bárbara também, né, Bárbara? Não? Achei que fosse. Não, eu sou registradora de imóveis e notária. Ah, tá. Então, mas depois eu falo um pouquinho. Tá, viu, Maria Emília? A gente tem um grande trunfo na mão. Nós, como registradores, seja de imóveis, seja de civis, seja de PDD, não importa, nós temos um grande trunfo na mão, que é a perenidade dos nossos assentos estar sempre no mesmo lugar. Ah, mas o cartório muda de lugar, mas vai estar sempre na mão do registrador. Se fosse na mão da prefeitura, como é no Japão, como é nos Estados Unidos, alguma coisa assim, né? Alguns condados dos Estados Unidos, você não tem essa perenidade, porque as coisas queimam, as coisas perdem, as coisas se extraviam. Conosco, a gente conta nos dedos, às vezes, as coisas se extraviaram ou se perderam. E mesmo quando se perde, vou dar um exemplo bem simples aqui, em 2010, em janeiro de 2010, tivemos uma grande enchente aqui no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Já chegando no Rio, Bárbara, ali em São Luís do Paraitinga, destruiu a cidade inteira. E a minha colega que estava lá, a Lara, ela ficou lá firme e forte até restaurar tudo. Deixou de assumir outros concursos, tal, até restaurar. Então, ver a responsabilidade nossa, enquanto registradores, em ficarmos e darmos perenidade a esses assentos. E é isso que é a beleza da nossa profissão, né? Bom, devolvo a palavra, Maria Emília. Obrigado. Eu vou abrir para a Bárbara falar um pouquinho, porque nós estamos aqui realmente na dialética da vida, das temáticas, né? Nós estamos aqui com 2 pontas. Professor Isaías, professora Patrícia, trazendo todo o aspecto da proteção à maternidade, da gestante, do acolhimento à gestante, da tomada de decisão com consentimento esclarecido. E nós temos a outra parte, a outra ponta, que é o encaminhamento à adoção, os reflexos do nome, como a Patrícia mesmo colocou, dentro dos princípios individuais, dos valores individuais, no próprio exercício da maternidade, a mãe pode estar abrindo mão de criar aquele filho, mas gostaria de poder dar o nome. Então, nós estamos aqui dentro, né, dos direitos individuais. Como que isso tudo vai ocorrer na outra ponta, que é a família que está acolhendo aquela criança? Como tudo isso vai ocorrer. Então, é interessante a gente ver essa dialética e gostaria de ouvir a Bárbara. Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite da Maria Emília, minha colega aqui do Estado do Rio de Janeiro, hoje presidente e diretora da nossa escola, por essa iniciativa de trazer esse tema que realmente afeta aqueles que merecem e têm, da nossa Constituição, um tratamento prioritário, né? Que são as crianças e os adolescentes. São sujeitos de direitos que devem ser tratados com prioridade absoluta. Quero aqui agradecer também a oportunidade de conhecer os doutores Isaías e Patrícia, nossos colegas. O senhor desculpa, quando o senhor falou registradora, eu achei que era registradora
civil de pessoas naturais, eu não tenho essa atribuição, já tive, né? E essa atribuição é importantíssima, né? Porque essa resolução toca a fundo, essa resolução do CNJ, a atribuição dos registradores civis. Infelizmente, como registradora de imóveis, eu não posso, eu não estou na pele dos registradores civis para essas questões, mas posso sim fazer uma equação de pegar emprestado algumas formas que a gente utiliza no registro de imóveis para os fins do registro civil. E isso eu já falava na época com relação à sentença de adoção e à nova certidão, né, da criança adotada. Porque, infelizmente, nós nos deparávamos aqui no estado do Rio de Janeiro com certidões que mencionavam a adoção. Certidões que citavam processo, número tal, e não é para citar, é uma nova certidão. Aquilo fica constando do registro anterior, que é cancelado, não é rasgado, porque a gente não pode rasgar. Como o doutor Isaías falou muito bem, o nosso acervo é perene. É o nosso maior tesouro, é o acervo cartorário. Né? Ali está toda a riqueza do nosso trabalho. Aquilo não é rasgado, mas aquilo não pode ser publicizado. Quando se fornecer uma certidão de uma criança adotada, é a partir daquele momento da adoção, que ela, inclusive, se for de inteiro teor, é a partir daquele momento. Então, isso foi uma discussão uma luta como militante do movimento de apoio à adoção, que eu travei junto à comissão na Corregedoria Geral de Justiça do subregistro, que ainda existe, né? E é uma luta. Mas, enfim, então eu sou titular de Duque de Caxias, cartório de registro de imóveis e notas, e sou fora do Instituto Quintal de Ana, que vai completar esse ano 23 anos já nessa área de apoio à adoção legal e para sempre, né? E, embora realize também um trabalho com as famílias de origem, para a manutenção das crianças em seus lares de origem. Mas eu só tenho a comemorar essa resolução do CNJ, que para nós, né, até para o CNJ, a gente chama de entrega legal para adoção. A gente sabe que pode ser caracterizado como um parto anônimo, um parto segredo, mas a gente trata abertamente como a entrega legal para adoção. E veio regulamentar, como a doutora Patrícia falou muito bem, o artigo 19A do Estatuto da Criança, que já tinha lançado essa possibilidade da entrega legal para adoção, com a resistência, né, que nós estaríamos voltando aos tempos dos postos, que tira a dignidade da mulher, tira a criança, onde já se viu, mas as pessoas não veem o outro lado da moeda. Quando a gente fala em entrega legal para adoção, garante esse direito à mulher de entregar o seu filho para adoção, de não exercer a maternidade para a qual ela não está preparada, seja por qual motivo for, nós estamos garantindo o direito da mulher de ser mãe ou não, porque a maternidade não é uma obrigação, a maternidade é um direito também. É uma escolha, e é uma escolha responsável. E nós, então, estamos dignificando essa mulher, dando-lhe a possibilidade de fazer essa entrega, que pode ser de forma sigilosa ou não, né? Porque ela pode declarar que está entregando. Mas, na maioria das vezes, acontece, quer dizer, criar essa possibilidade de sigilo justamente para garantir ainda mais a privacidade da mulher, para ela não ser exposta à opinião pública de massa, né? Desse julgamento, esse preconceito, como já se viu, abandonar um filho não é abandono. A entrega legal é um ato de amor, é um ato que se compatibiliza com toda a nossa estrutura jurídica que garante o direito à vida, que ainda não legalizou o aborto.
só em casos excepcionais. Então, é a restituição da mulher, ao direito da mulher, de, engravidando, não tendo condições, seja por fatores econômicos, emocionais, e às vezes por falta de desejo mesmo. Não nasci para ser mãe. Muitas têm essa consciência, não é um momento, eu quero vencer na minha vida profissional, eu quero me fazer, e às vezes tem essa maturidade, como aconteceu recentemente, ano passado, uma personalidade conhecida, né, do mundo televisivo. A pessoa tem consciência, ou porque aquilo foi fruto de uma relação forçada, não desejada, mas não quis se submeter a um processo para pedir a oportunidade de fazer um aborto, garantiu a vida dessa criança. Então, essa norma do Estatuto da Criança, ela vem justamente ao encontro desses outros, dessa outra estrutura normativa brasileira que garante o direito à vida, que quer respeitar o direito da mulher e, acima de tudo, garantir o direito das crianças e dos adolescentes à convivência familiar e comunitária, que é um direito fundamental que está na Constituição, no artigo 227, que é considerada a verdadeira cláusula pétrea da nossa Constituição. E, diga-se de passagem, a convivência familiar e comunitária naturalmente deve ser na família biológica. Mas, se não for possível, a melhor forma de garantir essa convivência familiar e comunitária é através de uma família adotiva, através do Instituto da Adoção. Porque, através da adoção, essa criança vai ter direito ao nome, ao sobrenome, a alimentos e aos direitos sucessórios dessa família. Olha quantos direitos que essa criança tem, que ela não vai ter numa tutela, né? Numa guarda provisória. Então, esse dispositivo, o artigo 19A, ele veio justamente conjugar todos esses direitos. E precisava de uma regulamentação, porque isso realmente afeta as instituições de saúde, as instituições socioassistenciais dos municípios, dos estados, o próprio judiciário, né? E os registradores civis. Como operacionalizar tudo isso? Né? Essa gestante que deseja, já manifesta ainda gestante, o desejo de entregar essa criança. Ela tem que ser acolhida no sistema de saúde, quando ela for fazer lá o pré-natal, o médico perceber que ela está grávida, fizer o exame, ela tem que ser acolhida, respeitada, valorizada e informada que ela tem esse recurso, para ela não de fazer a entrega legal após o nascimento. Que ela não precisa ir procurar clínicas clandestinas de aborto, botar a vida dela em risco. Ela pode muito bem buscar esse apoio, esse subsídio aí é muito mais técnico, né? Psicológico, socioassistencial, para levar essa gravidez a cabo, sabendo que ela pode fazer isso em sigilo. Mas isso só vai ser consolidado a partir do momento que a criança nascer. Mas a entrada dela no hospital tem que ser respeitada. Onde já se viu, nós precisamos informar as instituições médicas, o serviço de enfermagem, onde já se viu vazar para a imprensa que uma artista foi dar à luz e fez a entrega para a adoção da criança. Então, é uma falta de ética profissional de uma enfermeira, de um médico. Eles precisam ser responsabilizados numa hipótese dessa. Mas, antes de tudo, precisam ser informados, como o professor Isaías falou muito bem. Falta educação, falta formação também para essas áreas. E essa entrega legal, ela conjuga todos esses setores. Né? Não é só uma resolução do CNJ para o ambiente jurídico, não, toca todos esses setores. Mas ela vai ter que manifestar, fazer essa entrega, ela vai dizer se ela quer sigilo ou não. E há um detalhe importante, inclusive a investigação de paternidade oficiosa, ela não acontece se ela quer que esse pai saiba.
que esse pretenso pai saiba, que não assumiu. Até isso é protegido. Então, olha a dignidade da mulher, a sua liberdade sendo respeitada nesse caso. Agora, existe o direito da criança, porque a adoção ela é tão maravilhosa que ela garante o direito à verdade. Essa criança, ela tem direito à verdade da sua vida, da sua origem. Então, esses dados vão ser guardados, e aí essa resolução veio amarrar isso, né? Como que vai ser feito isso? Né? No sistema de saúde, como que isso vai ficar registrado sem consignar, sem o nome dela aparecer. Ela pode escolher o nome ou não, pode colocar o sobrenome ou não. Então, como que vai ser isso informado ao registro civil? Né? Isso tudo a resolução tenta tratar para garantir esse direito à dignidade da mulher, à sua deliberação, vontade, mas também ao direito da criança de ter acesso à sua história. Né? Porque também é um direito da mulher um dia ver esse filho, mas, acima de tudo, é o direito da criança de saber a sua história. Mas o importante é que essa criança não vai ser entregue para adoção imediatamente. Existe um prazo, isso vai chegar na vara, ela pode até manifestar isso perante a equipe técnica da vara, vai ser ouvida, tudo em sigilo, né? E vai haver uma audiência, né? Que até 10 dias após, se não me engano, o prazo, ela vai poder manifestar a sua desistência ou não. E foi entendido, então, que esse é um prazo decadencial, que ela não vai poder voltar atrás. E aí a criança fica liberada para adoção e vai ser colocada no Cadastro Nacional de Adoção, no Sistema Nacional de Adoção, para aqueles habilitados previamente, que já estão avaliados pela Justiça, aptos para adotar e que tenham o perfil compatível daquela criança. Agora, vocês imaginam, isso é uma regra que também livramento de toda aquela lei, de toda aquela normativa que tende a proteger a primeira infância. Por quê? Né? Houve um despertar da primeira infância para a primeira infância, dessa proteção dos direitos, de formar até 7 anos, proteger os direitos. Onde que essa criança vai estar realmente protegida? Numa instituição de acolhimento ou numa família? Então, através dessa entrega legal, é agilizado o processo de colocação dessa criança em família. É mais rápido do que a gente vê quando a mãe tem que passar por um processo de destituição, a mãe e o pai, né? Ou o pai, um processo de destituição do poder familiar. Demora anos. E as crianças, como a gente costuma dizer, elas vão crescendo, completando aniversário atrás de aniversário dentro das instituições de acolhimento, né? Vão sendo esquecidas, porque, afinal de contas, elas não incomodam ninguém, elas não estão nem na rua pedindo, não ameaçam os educadores dos abrigos com queima de colchão, são passivas. Recebem comidas doadas, roupas doadas, né? Alguns abrigos têm subvenção, outros não, lutam com dificuldade. Então, elas não incomodam, elas não estão às nossas vistas, às vistas das pessoas, dos transeuntes, mas elas estão altamente violadas no seu direito de viver em família. E esse é o direito fundamental, né? Naturalmente, na família de origem, mas se essa não assumir as suas responsabilidades parentais, numa família adotiva. Então, eu vejo a entrega legal e essa resolução do CNJ, ela está sacudindo a estrutura do nosso judiciário, do nosso Ministério Público, e vai mandar, né, que esses atores do Sistema de Garantia do Direito das Crianças e Adolescentes debatam com outros da área de saúde, com os conselhos tutelares, com os conselhos de direitos também, com o serviço socioassistencial dos municípios, do Estado, para fazer esse esquema funcionar, né?
e, de certa forma, sem sombra de dúvida, garantir em tempo real o direito dessas crianças estarem em família. Assim, são minhas considerações iniciais. Maria Emília, posso só dar um dado aqui para a Bárbara? À vontade. Eu peguei um dado aqui no site chamado Gabacom Adoção, que diz que tem, em 2021, né, 4.078 crianças que já estão ainda nos lares, para ser nas casas de guarda dessas crianças, né, para adoção, e 5.096 em processo de adoção. E no estado de São Paulo, segundo o Cadastro das Varas de Infância e Juventude, tem 6.900 famílias aguardando a oportunidade da adoção. Olha que interessante, né? Ou seja, tem mais família aguardando do que crianças disponíveis dentro desse processo. Por que esse processo, Bárbara, demora tanto? Agora, com o parto, nesse nosso parto em segredo, eu vou diminuir um pouco a fila, talvez, né? Que seja 1%, mas mais crianças vão ser adotadas precocemente, né? Já que isso é um dado estatístico, meramente estatístico, aqui pelo menos no estado de São Paulo. E eu queria que você... Não sei mas se você... esse número, doutor Isaías, é por quê? Porque o perfil preferencial dos pretendentes da adoção é de criança pequena. As pessoas querem passar por todas as etapas da vida do seu filho. E o que nós, como grupo de apoio à adoção, fazemos? Nós fazemos um trabalho de esclarecimento, conscientização e de testemunho de famílias. Bárbara. Ué, está desligando. Voltou, Bárbara. Pode falar. Voltou. Testemunho de famílias, aí ficou mudo. Essa diferença de candidatos para adotar e o número de... Se a gente cruzar, a conta fechava. Mas acontece que as crianças que estão disponíveis para adoção são crianças com mais idade, maiores. Fazem parte de grupos de irmãos. E são crianças negras, de outra etnia, crianças com problemas de saúde. E a preferência dos pretendentes à adoção é de crianças menores, que eles querem passar por todas as etapas da vida dos seus filhos. Agora, esse perfil está mudando, porque nós temos feito um trabalho de conscientização desses pretendentes da possibilidade de amadurecimento da mudança de perfil e a adoção de crianças nesse espectro, maiores, de grupos de irmãos. Então, quem vai por esse caminho consegue até adotar em curto espaço de tempo. Nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para atender todo o Estado, porque o Estatuto da Criança exige um curso de preparação para adoção daqueles que são interessados em adotar. E nós temos pactuado que a gente tem que falar sobre essas adoções necessárias, do perfil. Então, eu tenho um caso assim, recente de um casal pretendente que concluiu o curso em julho do ano passado. Em dezembro, ele já estava com um casal de filhos, mas a menina de 6, o menino de 8. Negros numa família branca, né? Irmãos, maiorizinhos. Então, eles não esperaram nem o tempo de meses, de julho a dezembro, né? Agora, ontem nós tivemos uma palestra no quintal de uma mãe por adoção que recebeu a filha, uma bebezinha de anos, não, de meses. Mas ela esperou quase 8 anos na fila, mas ela queria um bebê. Chegou a vez dela, mas ela sabia qual era o ônus da escolha daquele perfil, esperar. Então, até o testemunho dela é importante, porque também ninguém pode ir mudando o perfil no desespero,
porque senão depois corre o risco de devolver a criança, não se adaptar àquela criança, não ter suporte para enfrentar aquele tipo de adoção, dos desafios daquela adoção. Mas ela vai ter que esperar mais tempo. Agora, um fator importante para essa conta fechar, e que o CNJ, ano passado, se rendeu aos grupos de apoio à adoção e regulamentou, foi a busca ativa. O que é a busca ativa? É dar visibilidade às crianças que estão abrigadas e que estão, na verdade, na fila para serem adotadas, aqueles que estão habilitados. Mas de que forma você vai dar visibilidade? Dando nome, características, idade. E agora existem até aplicativos com fotos, aplicativos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, com credencial para os habilitados poderem ver aquelas crianças, ouvir a vozinha através de um vídeo gravado, né? Elas dizendo o que elas gostam, o que elas não gostam. Porque o que os olhos veem, o coração sente. E assim tentar fazer essas conexões, porque o Sistema Nacional de Adoção ele é frio. Ele é um programa de computador, estão lá os habilitados, você joga o nome dos habilitados que passaram pela vara, foram entrevistados, e as crianças com poder familiar destituído. Né? E também esse número pequeno é porque os juízes, muitas das vezes, não concluem a destituição do poder familiar. Eles não concluem com medo, com pena de tirar a referência familiar. Mas nós aqui sabemos que no registro, você põe lá uma verbação, você não precisa publicar que aquela criança não tem pai ou mãe, não vai apagar, não vai rasgar o registro, vai ficar só com uma notinha, suspenso o poder familiar, que aí já podia integrar na lista de crianças para adoção, ou destituído, e depois a gente cancela aquela verbação, pronto, faz um registro. Ah, não, o pai se restaurou e voltou, os pais voltaram em condições, a ter condições e vão assumir o seu próprio filho. Cancela aquela verbação. Isso não é possível, às vezes? Pelo menos na de imóveis, isso é possível. E a gente restaura aquilo. É como se fosse uma adoção pela própria família biológica. Assim, mal comparando, mas a gente não tira o direito de uma chance dessa criança viver em família e ficar crescendo nas instituições de acolhimento, sem perspectiva. Então, a gente aqui, através dos grupos de apoio à adoção, a gente luta muito para conseguir as adoções tardias. E depois a gente tem que prestar um serviço de apoio às famílias adotivas, que no quintal é o pós-adoção, para eles vencerem os desafios dos traumas, dos gatilhos que as crianças têm, como o senhor colocou, dor toda à tona do abandono, de ser indesejado, da falta de amor, de cuidado. Imagina essa falta de amor na nossa alma. Então, assim, eu reputo a entrega legal para adoção um verdadeiro ato de amor e de responsabilidade do nosso Estado ao direito da mulher e ao direito da criança. Como eu disse, ser mãe, ser pai é uma escolha, mas ser um filho amado é um direito. Parabéns pela frase. A gente está assim, realmente assim, vivendo momentos de emoção aqui. Eu tenho irmãs adotivas, eu já pretendo estar, mas assim, já numa etapa de vida, meu esposo não encampou a ideia, né? Eu sou também apaixonada pela adoção. E eu fiquei aqui com uma dúvida nessa emoção toda, quando a gente fala da adoção de irmãos. Se essa mesma gestão de agora já deve fazer a entrega da criança para adoção, e se ela tiver um que seja abrigado, será feita essa conexão para que adote
Oi? Fiquei com essa dúvida. Cortou um Doutora, pouquinho o seu áudio, vê? Está cortando para mim também. O microfone. E Em ela... tese, a dúvida que eu fiquei é a seguinte: vamos supor que essa gestante que faça a opção consciente de entrega do filho para adoção, que ela já tenha filhos anteriores e que esses filhos estejam abrigados. Haverá uma conexão para a adoção de todos os irmãos junto desse bebê ou não? A lei dispõe que os irmãos sejam adotados em conjunto, né? Prioritariamente, preferencialmente, se é adequado. Mas não necessariamente esse irmão, essa criança, ela não tem vínculo com ele, existem, né? Com certeza, a vara da infância, todos vai fazer uma para a adoção. Essa é a pelo menos a adoção compartilhada, em famílias que se comprometam a manter vínculo entre essas, porque também aí as questões no futuro, né? Elas não podem se casar, tem questões, né, de saúde, enfim. Mas a tendência é essa. Mas também há um entendimento que você, criança que nasceu agora, às vezes nem é do mesmo, né? E essa criança não pega legal, então é anônimo, muitas das vezes, como foi dito aqui, em sigilo. Então, ela se descola dessas outras cuja mãe deve estar sofrendo um processo de destituição do poder que já sofreu, né? Então, existe esse paradoxo, realmente, mas a depender do entendimento da equipe técnica, isso. Nós precisamos de caso para acontecer, né? Precisando ver essa realidade para questionar o juiz competente aí formar todo o entendimento. Vou aproveitar o gancho e voltando especificamente ao ponto da resolução. O que me chama a atenção em especial? A ideia da opção e a quebra deste segredo ser um ato opcional da gestante. Então, analisando assim de uma forma bem criteriosa a resolução, me veio um ponto que talvez me gere a dúvida, e talvez eu lanço esse questionamento aos convidados. O seguinte, a parturiente ela tem acesso ao seu prontuário médico. Lá no prontuário, a gente sabe, por uma questão de tabela de temporalidade documental dos SAMs, das unidades gestoras de saúde, você não pode negar ao próprio paciente o acesso àquele documento. Então, o que a resolução traz, e daí fica o vácuo, porque o que nós sabemos antes da minha atuação como registradora, eu fui bibliotecária e atuei dentro de uma unidade privada de saúde. Então, o acesso dentro desses SAMs, eles são regulamentados, a gente cumpre uma tabela de temporalidade muito fechada, e aos 18 anos de um prontuário médico, ele pode ser descartado. A gente sabe que por questões judiciais, todo documento médico pode ter a quebra desse sigilo. E essa opção que a gestante tem de se identificar ou não dentro do parto, indiferente dela, tornar a criança entregue ao sistema de adoção, ou a escolha do nome, a possibilidade de manter objetos, informações relevantes sobre o seu histórico, que daí vem todo ao encontro do que o doutor Isaías fala, de manter
as informações genéticas intactas, informações com relação à família, tudo aquilo ali fica naquele prontuário médico. Inclusive, é permitido que a gestante escreva uma carta para aquele infante, dizendo os motivos, explicando, ou até mesmo por questões espirituais, ou por que não nós pensarmos, nós não batemos apenas da tecla da segurança jurídica, nós trabalhamos muito com a questão da segurança social, porque eu não permiti o acesso ao seu histórico, não só genético, mas ao histórico familiar. E isso fica, eu acho que deixou a desejar na resolução, apesar de toda a natureza social e a preocupação do CNJ com esse quesito, como bem fala a doutora Bárbara, dar dignidade àquela criança e a oportunidade da construção de uma família saudável. Mas, ao mesmo tempo, tem toda essa questão legal que pode evitar, por exemplo, as responsabilidades da unidade gestora, pública ou privada, com relação a possíveis ações judiciais contra o acesso àquele documento. Ou a permissão, porque a ideia de segredo que nós nomeamos de uma forma, digamos, conceitual, eu e o Isaías, é a ideia de que todo segredo pode ser quebrado. O anonimato poderá ser ou não, mas o segredo pode ser quebrado. E a ideia que a resolução traz é a opção cabe à parturiente. E esta quebra do anonimato cabe a ela ou ao Poder Judiciário. Então, isso fica por uma reflexão com relação a esse acesso documental. Porque hoje a gente sabe, em 2011, eu escrevi um livro sobre adoção voltada aos pares homoafetivos. Hoje é uma temática pacificada, mas na época, em 2011, o próprio STJ só pacificou em 2012 a questão. Então, vem a questão com relação a esse acesso, esta opção. Como é que o judiciário vai tratar mais além essa questão do acesso ao prontuário médico daquela gestante que, de uma forma, ela pode se identificar ou não, a opção sempre vai caber a ela. Essas questões, talvez, nós vamos visualizar somente na prática e ao longo do tempo. Eu acho que ficou falha neste quesito a resolução. Essa coisa do Estado. O ente público, por exemplo, quando a parturiente opta por um serviço público, uma coisa é a parturiente optar por um serviço privado, fazer toda a questão do segredo e essa opção do parto no privado e a partir da unidade gestora, através daquela equipe, terá todo o acesso necessário, inclusive jurídico, porque dentro das equipes multidisciplinares também tem a participação, ou deve ter a participação de um advogado público, um defensor público, o que seja, porque o processo de adoção é total judicial. Então, eu fico com este ponto de reflexão com relação a isso no futuro. Como é que nós, registradores, em que pese a resolução tenha observado o artigo 46 do ECA e o 47 da Lei de Registros Públicos, ainda fica essa questão em aberto, esse acesso, esse consentimento, porque ao indivíduo é possível o resguardo não só das informações genéticas e históricas. Então, fica um ponto de reflexão para o futuro. E que nós Mas aí possamos... a tua dúvida, a tua reflexão é em relação ao quê? Ao resguardo, porque assim, doutora, hoje nós pensamos no resguardo da parturiente e no resguardo do infante, da criança, que de uma forma graciosa, de uma forma com amor e com dignidade, é dada a oportunidade daquele infante com a constituição de uma família. Mas hoje o que eu ressalto é essa questão da proteção das unidades de saúde também. Como é que fica esse acesso com relação ao arquivo médico? Que a questão e me deixou aberta. Eu sinto a abertura, que ficou uma abertura na resolução. Mas, enfim... Eu penso assim,
só teria, pela resolução, eu acho que só teria acesso ao acervo médico no hospital a mulher, não é isso? A parturiente. Sim, ou a quebra pelo poder, pelo magistrado, se necessário Exatamente. fosse. Então, qualquer vazamento, qualquer informação vai representar até uma afronta, né, uma violação da LGPD também dentro desses termos. Agora, com relação à criança que quer conhecer a sua origem, essa eu penso na sua reflexão sob o ponto de vista da criança ou da família. Sim. A criança apresenta um problema de saúde, como o doutor Isaías falou, e a família adotiva. Não, nós temos que saber quem é essa mãe que pode ter aí um material genético compatível que pode doar e essa criança ser restituída na sua saúde. Ou até mesmo um irmão, né? Isso? Ou até mesmo um irmão dessa criança. Exatamente. Então, eu imagino que pelo direito da criança, ela vai ter que recorrer a essa informação judicialmente, né? Porque ela conhece a história até um ponto. Ela conhece a história a partir do momento que essa história é colocada no judiciário. A entrega legal acontece no judiciário, é vencido os prazos e essa criança é disponibilizada para adoção. Então, eu acho que, por isso, ela pode pedir, como se fosse um desarquivamento do processo, e pedir conjuntamente, era o que eu faria como mãe de uma criança nessa situação. Ia pedir o desarquivamento do processo e pedir acesso ao registro hospitalar, onde foi, a íntegra, né? Não do processo de adoção propriamente, mas do processo de entrega, né? E apresentando a importância e colocando o direito da criança como até numa balança, ele tende a ser mais protegido, merece mais a proteção do Estado, né? Até entre uma criança e um idoso, a prioridade é da criança. Está na lei, a prioridade é da criança, embora isso, de fato, não aconteça muitas vezes. Eu gostaria só de dar de trazer um dado aqui, do parto em segredo, né? O que ocorre nos outros países. A Alemanha adotou, tá, o parto em segredo. E ela adotou, e só que ficou comprovado, vou até ler aqui, que o número de vidas salvas ou de abandonos evitados e que o número de crianças que se tornaram anônimas impossibilitadas de conhecer suas origens aumentou. Olha que interessante, adotou um instituto muito semelhante ao nosso e aumentou lá as crianças que ficaram impossibilitadas de conhecer as suas próprias origens, né? A Espanha aboliu essa prática na legislação. A França ressurgiu com essa prática em 93 apenas. Tá? E deixa eu pegar aqui mais, nos Estados Unidos, em 28 estados instituíram essa prática, e no Japão acabou de reeditar essa prática agora em 2021. Olha que interessante, né? Só para dar alguns dados, né? Não são todos os países que adotam isso, né? Não são todos, né? Evidentemente, mas alguns que adotam verificam que não teve uma grande repercussão ou uma situação de segurança com relação à identidade genética, como a Alemanha, né? A França tinha feito isso há muito tempo atrás, ela tinha parado com isso no século XX, né? E depois ela voltou, né? Porque tinha a roda dos expostos, né? Ou dos enjeitados, né? Nas igrejas, deixava a criança lá, girava a roda, ia para dentro, a mãe ia embora, né? Mas ela recentemente ela voltou, ela parou essa questão, né? Do participar de segredo, e agora voltou recentemente, em 93, né? Ou seja, já tem 20 anos que ela adotou. Né? Só para dar um dado para vocês, para enriquecer um pouquinho o debate, né? Porque, como a gente fala, né? Em ambientes diferentes, nós temos publicidades diferentes, temos sistemas diferentes, e não dá para comparar óleo com água, né? Então, são coisas, né, totalmente... lembrando disso, colegas do Rio, eu morei no Rio de 1981, 88, morei um ano na ilha, 2 anos na Voluntária da Prata, ao lado da Cobal, e 5 anos na São Clemente, em frente ao Morro de Dona Marta, viu?
né, nessa nossa profissão, a gente acaba se mudando, né? E tem coisas sempre em comum. Eu, Patrícia, em 2006, eu fiz uma dissertação de pós-graduação justamente sobre isso, sobre a adoção por casais homoafetivos, também era uma matéria ainda não regulada, né? Então, a gente vê como as coisas os ciclos vão se fechando, as coisas vão se comunicando, né? Eu gostaria, assim, mais uma vez, imensamente de agradecer vocês. Nós estamos chegando a 1h30 já, e verificar a Vanessa, que está nos assessorando aqui no suporte, se alguém gostaria de falar, se alguém solicitou para falar, mas tenho certeza que a gente daqui sai com mais uma certeza, como Patrícia falou, como Bárbara falou, como Isaías falou. O estudo não pode ser só nosso, pelos reflexos na nossa atividade. Todas as equipes multidisciplinares que atuam nisso devem ser treinadas para respeitar esse desejo da mãe, para respeitar essa dignidade e também para acalentar essa criança, porque tem a outra ponta muito importante de quem está recebendo a criança para adoção, que é onde ela vai ter esse direito de ser amada. Então, parece que temos a Vanessa, que não é a nossa funcionária, uma outra que quer falar, e eu gostaria, então, de abrir a palavra para vocês. Quem quiser falar, é só levantar a mão e abrir o microfone, para a gente não ter vários ao mesmo tempo, tá? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Vanessa, eu vim através do convite do Quintal de Ana. Eu sou mãe por adoção, ainda meu filho não chegou, ainda estou na fila, mas estou aguardando a minha criança. E eu queria compartilhar com vocês que eu também sou enfermeira e vivencio isso na minha realidade. Eu sou enfermeira obstétrica e neonatologista. E eu vivenciei há algum tempo algo interessante que me foi um dia que passamos todo o processo, e aí, ao final desse processo de entrega de documentação e curso e tal, nós fomos habilitados para adoção. No dia que saiu a minha sentença, eu estava de plantão, recebi a notícia no caminho, né, para o plantão, e quando eu cheguei lá, tinha uma mãe que tinha tido seu neném, mas que tinha entregado seu neném por via da entrega legal para adoção. E aí, eu trabalho nesse hospital, eu trabalho na UTI neonatal, e quando me passaram o plantão, me falaram, essa criança aqui, a questão, ela não tem patologia de base, ela entrou por questão social, porque a mãe está disponibilizando para adoção. E aí eu cuidei da criança, coloquei a criança no meu colo, e como vocês tocaram na questão da espiritualidade, né, eu acredito que tem muita força, assim, então eu coloquei a criança no meu colo e comecei a declarar coisas positivas para ela. Falei, olha, você foi cuidado por uma mãezinha que teve você na barriga dela até o dia de hoje, mas você vai ser muito amado, tem alguém que te ama, está esperando há muito tempo por você, você vai ser uma criança muito amada, você já é amado, vai continuar sendo muito amado, muito querido. Fui falando assim para o bebê, e cuidei do bebê, e coloquei ele novamente na incubadora, e eu senti um desejo muito grande de ir lá encontrar com essa mulher, com essa gestante, com essa mãe. Aí saí do meu setor e fui na obstetrícia, e procurei ela e falei assim, olha, aí me apresentei, estou cuidando do bebê, que está na UTI neonatal, do seu bebê, não estou aqui assim para te julgar, nada disso. Eu só quero te dar um abraço, porque eu estou na fila da adoção, falei para ela, né, eu fui habilitada hoje, e eu não estou à espera de um bebê, o meu perfil é de criança maior, mas eu agradeço por você ter cuidado dessa criança até hoje, por você ter feito por ela o que foi possível para você fazer. Né, o que foi possível, o que estava dentro da sua realidade, você fez. Então, eu quero te agradecer por ter cuidado dessa criança. Ela tinha sido uma mãe que ela tinha feito o pré-natal, fez todos assim, os exames direitinho. Ela disse que alegou questões sociais, ela falou, não tem condições de ficar com a criança. Mas eu queria que essa criança fosse cuidada e amada por alguém, já que eu não tenho condições. Aí eu falei isso com ela e dei um abraço nela. Eu falei, não se sinta menor, não se sinta inferiorizada. Nada disso, você fez o que foi possível para fazer, e a partir de agora, essa criança vai seguir recebendo amor de outras pessoas, vai ser amada, vai ser querida. E falei, porque tem pessoas esperando há muito tempo. E foi algo assim
muito marcantes para mim, né? Eu falei assim, eu não sei quem, eu falei assim com ela, eu não sei quem vai ser a mãe do meu filho, da minha filha que está para chegar. E não sei quem é a mãe ou o pai, né, ou os pais ou as mães da criança do seu filho. Mas eu representando eles, eu quero te dar um abraço. E assim foi muito emocionante para nós duas. E aí, voltando à questão, trabalhando questão de registro, o que acontece? Quando eu voltei para o setor, para a UTI, a gente lá faz um cartão. Toda criança, quando nasce, a gente bota, oi, cheguei nesse mundo, tal dia, tal hora. E aí a gente coloca assim, a marquinha do pezinho, né, na plantar, a gente, como carimbo, plantar. A gente coloca, aí bota numa caixinha, tem um biguinho quando cai, tá com a gente não tem, a gente coloca nessa caixinha. Aí eu lembro que uma colega falou assim, bom, eu nem vou abrir então o registro de memórias, que chama assim, né, registro de memória dessa criança, porque a mãezinha dela não vai estar aqui recebendo elas, se referindo à mãe biológica, né. Aí eu falei assim, não, pelo contrário, todo registro para essa criança é muito importante, porque a família que vai recebê-la, qualquer dado, qualquer registro, qualquer informação sobre essa criança é muito válida. Eles vão se sentir participativos desse momento, embora eles não estejam aqui, ou a mãe, ou o pai, ou os pais, ou as mães, não estão aqui à beira do leito como a gente está nesse momento, mas eles vão se sentir participativos por esse registro. Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês. Foi, assim, uma vivência minha, mas foi a nossa forma, enquanto profissional de saúde, de registrar. Eu trabalho numa maternidade pública no estado do Rio de Janeiro, e assim foi a minha vivência. Queria compartilhar com vocês. Obrigada, eu gostei muito da palestra de hoje. Eu ouso dizer que essa mãe, ela garantiu a vida, e a vida em abundância para essa criança, né? Porque ao fazer essa entrega consciente, legal, que não é fácil para muitas, né? Mas é um ato de amor e dá a possibilidade dessa criança realmente ter uma vida em abundância, por quem está disposto a amar, cuidar, se responsabilizar por ela. E parabéns, Vanessa, muito obrigada pelo seu depoimento. Você está em que grupo, Vanessa, do Quintal? Oi? Você está em que grupo do Quintal? Eu estou na gestação, porque eu sou da região dos Lagos, e aí eu fiz todo o processo pelo ADOT, mas aí eu assistindo os vídeos, entrei pelo grupo de gestação e buscativa. Então você está no gestação e buscativa. Isso. Então você vai ser chamada para dar esse depoimento para a área médica, hein? Tá ótimo. É fundamental. Estou à disposição. Vanessa, foi uma emoção mesmo ouvir seu depoimento. Eu estou na sala aqui com mais funcionários e todo mundo emocionado. E legal essa tua visão do outro lado, do lado do profissional de saúde, como acolher a mãe, como acolher o bebê, é muito importante para a gente, muito válido mesmo. E gostaria de disponibilizar a nossa escola, que é de notários e registradores, para, se vocês quiserem fazer treinamentos também de como funciona todo esse arcabouço jurídico na parte da saúde, nós estamos à disposição, tá certo? Tá? Parabéns e que seu filho ou filha chegue em breve. Nós temos a Vanessa, nossa funcionária, que está nos ajudando. Eu vou pedir que ela fale também, porque ela também é uma mãe adotiva, mãe do Samuel. Professora Patrícia, gostaria de falar? A senhora... Solta o microfone. Estou esperando o depoimento da Vanessa, da sua... É impossível não se emocionar com o depoimento da colega, da Vanessa. E eu desejo que essa criança que entre no lar dela seja fruto de muitas bênçãos. E que ela continue no exercício da sua atividade de enfermagem, que ela continue dando todo o auxílio necessário a essas mães que optam. Muitas vezes essas opções a gente não sabe o que passa realmente, né? Cada indivíduo é uma vida única. E a gente não sabe as dificuldades, o quanto dolorido é para aquela mãe deixar um filho à adoção também. Então, que tenhamos também nós, profissionais da área do direito, nós, operadores jurídicos,
essa parceria incondicional e aproximação com o pessoal da área da saúde, principalmente a partir das normativas que ligam a adoção e este parto em segredo. Eu aproveito o espaço, doutora, para agradecer muito o contato com a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, admirável o seu trabalho. E esperamos, né, doutora Emília, que a gente possa também trazer mais reflexões que abarque as questões voltadas à adoção. Um tema riquíssimo, que ainda muitos desafios, com certeza. Eu posso falar uma coisinha muito breve aqui também. Meu interesse pelo parto em segredo, né, ou seja, pela própria maternidade, tem a ver também com a minha vida, né? Eu já era casado há uns anos, né, uns 7, 8 anos, e segundo casamento, a minha esposa também já tinha um filho que já tinha 17 anos, e ele engravidou a namorada, que também tinha 17, e os dois não sabiam o que fazer com a criança, né? Cada um foi numa casa, depois começaram a morar juntos, saíram. E quem criou essa criança até desde os 2 meses de idade? Eu e minha esposa, né? Então, criamos o neto dela, né? Ele não nos chama de vô nem de nada, mas chama de pai e mãe, e sabe que nós somos os pais, né? Realmente os pais que criam, né? E eu já tenho na época, logo depois que ele nasceu em 2005, eu tentei conversar com o promotor, tinha um monte de amigos, né? Então, a gente da área jurídica, com o juiz e tal. Eu falei, cara, vai dar problema isso aí, você não pode adotar. A sua esposa não pode adotar, como você é casado com ela, então você também não pode adotar, né? Você vai ser um vodrasto aí, no caso, né? Então você não pode adotar. Mas também não estamos nem preocupados com isso hoje também, né? O importante é o sentimento, sabe? É o sentimento que a gente tem pelo meu filho, né? Já está com 17 anos, Patrícia, para você ver, né? Então, o meu interesse é mais ou menos nisso, né? Eu fico até emocionado para falar. Pois, doutor Isaías, o meu marido é procurador de justiça e aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eles colocaram uma procuradoria específica para a proteção da criança, para os processos da infância. E ele conseguiu ganhar no tribunal a adoção por um avô, que foi negada em primeira instância, mas aquele avô era quem respondia. Então, ele fez toda uma construção, né, jurídica e demonstrando que a criança merece essa proteção integral. Mesmo que esse avô faça um testamento, mesmo que esse avô coloque ela como dependente, mesmo que esse avô faça tudo, todas as medidas, mas ela merecia o nome desse avô, a quem ela chamava de pai, na certidão dela. E o tribunal, ele ganhou por unanimidade na Câmara, e foi até um voto. Depois eu vou pedir a ele um voto, vou partilhar com a Maria Emília para chegar até o senhor. Tá bom? E parabéns, obrigado. História linda. Obrigado. Mais uma pessoa que levantou a mão. Pode abrir o microfone e falar. Oi, doutora, sou eu, Vanessa, a funcionária. Liga seu vídeo. Oi? Liga seu vídeo. Eu tô... Ai, meu Deus. Peraí. Então... Oi. É que eu estava grávida, perdi a minha gestação e eu decidi, junto com meu marido na época, adotar. A gente decidiu adotar uma criança, a gente fez todo o processo e tudo. Nesse meio tempo eu me separei, saí da fila por problemas pessoais e no ano de 2021 eu conheci meu pequenininho, meu cotoquinho, que eu chamo carinhosamente, e eu tô com a provisória dele, já renovei, e cada dia é uma coisa nova, uma surpresa, um desespero, uma experiência nova. Ele me ensina muitas coisas e eu só agradeço conseguir ser mãe por essa via, que realmente é uma coisa maravilhosa. Parabéns, Patrícia. Tô doida já para ter a certidãozinha dele lá no meu nome.
Isso, se quiser terá. Das coincidências... A certidão é o objeto de cobiça, né? A gente sonha com a certidão. Viu, registradores civis? Nunca se sonha tanto com uma certidão de nascimento como as famílias adotivas sonham. E assim, eu, na escola que eu coloquei ele, eles já tratam o Samuel pelo nome dele, que é o que eu escolhi. Na escola, ele já, que eu acho uma coisa assim, super importante, que ele já é chamado, todas as coisinhas dele, tudo já é com o nomezinho que tá para sair na certidão dele. Mas o nosso estado tem a lei do nome afetivo. Nosso estado tem algumas escolas que se negam, sabia? Aí a gente tem que apresentar, o quintal ajuda as famílias, apresenta a lei, faz um ofício. Eles ficam assim, escolas estaduais que desconhecem essa normativa, mas aí acabam reconhecendo, né? Porque, lógico, uma lei não precisa de justificativa nenhuma. Mas que coisa boa, né? Quando a escola faz isso por iniciativa própria, sem criar embaraço algum. Porque a escola, inclusive, eles são bem... não sei como é que eu esqueci agora o nome, que fala que eles... Exatamente pelo fato do Samuel ser uma criança... Eles têm todo um cuidado com ele para integrar ele com as outras crianças. A diretora da escola tem o histórico dele, que vem, né, dos traumas dele. Então, ele é uma criança que tem um temperamento mais forte. Então, a diretora briga, inclusive, com os outros pais. Fala assim, não, defende ele exatamente. E eu me sinto super acolhida pela escola. Eu fico brincando, eu posso me mudar de bairro, mas a escola continua. E o fato também de eu ser sozinha, porque é uma adoção monoparental. A escola também me apoia assim, 100% em tudo. Eles me dão um apoio pelo fato de ser sozinha, não ter o companheiro. Poxa, eu estou presa no trabalho, eu preciso ficar até mais tarde. Não, pode chegar. Ele já foi até para a casa da diretora da escola, porque eu não consegui pegar ele a tempo. Ela levou para casa, depois eu fui lá na casa dela pegar ele e trazer para casa. Entendeu? Então, assim, é difícil, não vou falar que é uma coisa fácil, mas é muito prazeroso. É isso. Vocês querem falar? Patrícia, você vai falar? Não, doutora, não vou não. Mas, assim, cada depoimento é emocionante. Sucesso, Vanessa. Te desejo muito sucesso. E que o seu menino seja fruto de muito amor. Bem, gente, assim... Obrigada. Sempre muito vocês, muito. E da fala da Vanessa, que a Bárbara respondeu, a gente já viu mais uma necessidade educacional. A gente tem que estar atento às instituições de ensino, às instituições hospitalares, para conhecer a lei, para conhecer o provimento, para a gente mudar essa realidade. Isso faz muito parte, voltando ao que o doutor Isaías falou no início, da solenidade da nossa função, da responsabilidade, que a nossa função de registrador, seja de qualquer área, ou do notário, porque a gente também tem todos os outros aspectos hoje da paternidade, da maternidade socioafetiva, que às vezes se instrumentaliza no notas. Então, nós temos uma responsabilidade gigantesca. E quanto mais a gente divulgar isso e incentivar através de artigos, de debates, de palestras, eu acho que nós estamos no caminho certo e cumprindo a nossa função. Fico muito agradecida da participação de vocês, um prazer conhecê-los assim virtualmente, mas não vai faltar oportunidade de nos conhecermos presencialmente. Vamos trazer esse debate para um fórum, para um local. Eu já havia falado isso com a Bárbara, nas coincidências da vida. Quando eu tardiamente optei pelo direito, o marido da Bárbara foi meu professor no primeiro semestre do curso de Direito aqui em Resende, no interior.
Então, são essas coincidências da vida que nos trazem a esse sentimento recíproco. Muito agradecida mesmo a vocês. A escola está à disposição de todos. Se vocês quiserem sugerir temas, sugerir debates, desculpe o comecinho, que foi meio tumultuado aí em termos de tecnologia, mas o fundamental é a emoção que está nesse encontro e que ela vai trazer muitos frutos. Muito obrigada mesmo. Obrigado também, pessoal. Um abraço a todas, né? A todos os ouvintes também, que vão ouvir essa live depois. Eu sou oficial aqui em Pirapozinho, estou bem longe, né? Até da capital aqui, no outro lado do estado, quase já no Paraná, aqui na minha situação geográfica. A gente sempre está à disposição, a Patrícia sabe, me conhece. Respondo e-mail, não vou dizer que é todo dia, mas quase todo dia, de dúvida de aluno, de colega, né? Quer ser do rede de imóveis, normalmente, e rede civil, né? Dos temas que a gente escreve. E estamos aí. Foi um prazer conhecê-la, doutora Maria, um prazer conhecê-la, doutora Bárbara. E a gente fica com as nossas redes à disposição, nossos e-mails, depois eu vou passar em privado para vocês também, à disposição também, para a gente, quem sabe, né, escrever algum livro juntos, né, Patrícia? Patrícia, nós já temos esse projeto, a gente pode incorporar com mais pessoas também, né, sobre nossos sistemas maravilhosos, né, seja termos práticos ou até mesmo teóricos. Eu só gosto muito da teoria, né, mas eu tenho a vida prática aqui, né, no cartório, pequenininho. O amigo de um vizinho seu, doutora Bárbara, de Nova Iguaçu, rede civil de Nova Iguaçu, amigo de longa data dele, né? Nem faz tempo que eu não vejo. Ele é casado com uma amiga minha lá de Campo Grande, Isabela. Era, pelo menos, não sei se ainda estão. O Humberto, não sei se você conhece. Então, nós somos Humberto. Somos amigos de muito. E mando um abraço para eles. E eu estou aqui dando um abraço carinhoso para vocês três e todos os nossos ouvintes também, colocando à disposição o pouco que a gente sabe, mas o que a gente responder é de coração. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, muito obrigada mais uma vez. Então, vou encerrar e a gente depois disponibiliza, eu aviso a vocês, que aí passa lá o tratamento de áudio, tudo, e disponibilizo lá no YouTube da escola, convidar as pessoas que nos assistiram com tanto amor e carinho, também se inscrevam lá para ter acesso a todos os nossos conteúdos. E vamos em frente aí e colocar esse conhecimento aí na roda, para todo mundo. Não na roda dos expostos, na roda da inteligência. Eu só queria agradecer ao doutor Isaías, à doutora Patrícia, pelo artigo também, que foi assim a mola propulsora para acontecer essa live, e que essa live ela tem um caráter informativo para dizer ao povo que é possível essa entrega responsável, né? E assim a gente conjugar esses direitos. E que alegria poder ler o artigo tão maravilhoso de vocês e poder estar aqui, uma honra, debatendo com vocês. Maria Emília, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês todos, tá, gente? Fiquem com Deus e vamos aí divulgar esse projeto. Muito obrigada.